Aleluia. Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Você ama o Senhor? Amém, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. E é muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, o adorando, recebendo instruções, correções, para este novo ano que está começando. Estamos bem no comecinho do ano, e eu vim aqui nesta manhã para compartilhar algo da palavra de Deus para vocês. Vamos continuar um pouco nisso que nós já iniciamos durante o louvor e adoração. Mas o que eu quero dizer para vocês é que 2025 é o seu ano, amém? 2025 é o ano para você voar. 2025 é o ano para você alcançar voos mais altos. E realmente eu vi, irmãos, durante o louvor, essa aeronave tentando voar e não conseguindo por conta do peso. Mas em nome de Jesus você já jogou fora todo o peso, amém? Então, 2025 é o ano para você ir para lugares mais altos. É o ano para você sair do ninho. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: sai do ninho. Sai do ninho, meu irmão. Porque, deixa eu contar algo para vocês, não sei se você sabe. Só voa quem sai do ninho. Só voa quem sai do ninho. Agora tem uma questão. O ninho é gostoso. O ninho é confortável. Mas só voa quem sai do ninho. Fala para a pessoa de novo que está do seu lado: sai do ninho. Isaías capítulo 40, versículo 31. Abre lá comigo, Isaías capítulo 40, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, esse texto, que ele é bem conhecido, mas no começo ele diz assim: os que esperam no Senhor. Nós vamos falar sobre voar realmente nesse ano 2025, só que para voar nós temos que estar fundamentados em Cristo. Você tem que estar com a sua vida fundamentada em Cristo de uma forma que você voe para o lugar certo. Não é voar para qualquer lugar também. Não é sair voando, batendo asa para qualquer lugar. Não, é voar para você ir e ser quem Deus quer que você seja, quem Deus fez para que você seja, para que você alcance realmente o pleno propósito daquilo que Deus te chamou para fazer. E aqui o texto diz: aqueles que esperam no Senhor. Existe uma grande diferença entre esperar no Senhor e esperar do Senhor. O que significa? Se você está esperando algo de alguém, você está esperando que aquela pessoa te dê algo, que aquela pessoa faça algo, sim ou não? Mas quando você espera em alguém, e aqui o texto está dizendo: aqueles que esperam no Senhor. Entenda uma coisa: tudo que Deus precisava fazer por mim e por você, Ele já fez na cruz do Calvário. A Bíblia fala que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então você já é abençoado, você já tem tudo o que você precisa. A questão é manifestar aqui na terra como já é no céu. Tudo aquilo que já está disponível nas regiões celestiais, se manifestar aqui na terra. Por isso que você e eu temos que esperar no Senhor. Deus, Ele já te curou. Deus, Ele já te salvou. Deus, Ele já te restaurou a sua sorte. Amém? Mas, Felipe, tem algumas coisas que eu não estou vendo. Sim, por isso que você tem que crer com o coração e declarar com a sua boca. Isso é o espírito da fé. Nós temos que crer e declarar até que aconteça, chamando à existência aquilo como já é no reino do Espírito. Esperando no Senhor. Esperando no Senhor. Porque essa espera no Senhor, ela traz uma renovação de força. Mas quando a gente espera de pessoas, quando a gente espera de situações, traz desânimo, traz fadiga, traz cansaço. E aí a gente começa a parar no meio do caminho. Por isso que essa nossa caminhada espiritual, essa nossa jornada com Deus, ela tem que ser uma jornada fundamentada em Cristo. Então Deus tem falado
comigo desde o final do ano passado, iniciando esse ano de 2025, sobre estarmos fundamentados, sólidos, de forma saudável em Cristo para suportar realmente as tempestades. Aí você vai falar assim, está repreendido, pastor, eu não quero tempestade em 2025 não. Deixa eu te dizer, não é se vai vir tempestade, é só quando. Meu Deus, que desastre. Irmão, a Bíblia fala que o sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva vai cair, a gente só não sabe quando. A questão é como você vai estar e aonde a sua casa vai estar fundamentada quando a chuva cair. A gente não tem que ter medo de tempestade não. Porque quem fundamentou corretamente a sua casa, está garantido. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A questão é, nenhuma tempestade é suficiente para impedir o seu voo em 2025. Nenhum problema é suficiente ou grande e poderoso para fazer com que os planos de Deus não se cumpram em 2025 na sua vida. Desde que você esteja fundamentado na rocha que é Cristo. A Bíblia, ela nos garante formas de nos sustentar na tempestade. Mas ela não nos garante de não passar pela tempestade. E muitas vezes nós estamos questionando, aflitos, sem entender por que estamos passando por alguma situação. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém cresce em zona de conforto. Ninguém cresce. Sabe, nem todo vento contrário veio para te matar. Às vezes só veio para te fazer voar. Aí você fala assim, não, mas a doutrina, não é essa a minha doutrina não. Irmãos, eu não estou dizendo de consequência de pecado não. Estou dizendo de alguém que já vive uma vida em Deus, uma vida em santidade, uma vida de comprometimento com a palavra. Mesmo assim está disponível a viver situações de tempestade. Por isso que a Bíblia fala, Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo diante dessas situações, diante dessa dor, diante dessa falta, diante dessa morte, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque o príncipe desse mundo, que é Satanás, a qual por conta do pecado foi dar domínio a ele, e que só quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vir dominar a terra, e toda a igreja irá reinar com ele, aí ele não vai ter domínio. Só que a palavra nos garante e nos dá, através da palavra, formas de viver seguros e guardados, debaixo da boa poderosa mão do Senhor. Eu declaro você guardado, debaixo da boa mão poderosa do Senhor. Em nome de Jesus, fundamentado em Cristo. Sabe, no final do ano de 2024, abra comigo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, antes. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. É um texto que eu até já citei aqui, mas eu quero ler na palavra, quero que você leia também. Diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Fala comigo, produz em nós. Sabe, irmãos, crente não sofre à toa. O que isso significa? Que o sofrimento vai produzir em nós um eterno peso de glória. Aquilo que você está passando, essa tempestade que te sobreveio, essa situação que possa estar acontecendo, ela tem que produzir um eterno peso de glória. E ela não se compara com o que há de vir. Por isso que a sua realidade, a minha realidade, não é essa situação. Por isso que você e eu, nós podemos ter a certeza que independentemente daquilo que você está vendo com seus olhos naturais, daquilo que você está sentindo, a sua realidade não é essa. A sua realidade é o que a palavra diz. E a palavra diz que você é sarado, a palavra diz que você é justo, a palavra diz que você é salvo, a palavra diz que você é um abençoado. A palavra diz que você é mais do que vencedor.
Essa é a sua realidade. E você tem que viver conforme a realidade da palavra, não a realidade das situações. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Irmãos, esse texto eu já conhecia. Sabe quando você conhece de ouvir falar, mas não de viver? No final do ano de 2024, eu passei por uma situação de tempestade, vamos dizer assim. Tempestade que bateu forte. Ela veio sem mandar recado. Veio sem mandar o e-mail que estava chegando. Sem o meteorologista avisar que estava vindo. Não sei se alguém se familiariza. Mas veio. Veio forte. E numa manhã de oração, numa manhã que eu estava clamando mesmo ao Senhor, eu li esse texto. E esse texto foi um bálsamo que tirou todo o peso que estava sobre os meus ombros. Porque, como eu disse para vocês, o diabo ele é especialista em mentir. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus não nos deu um inimigo que você e eu precisamos enfrentar. Você pode falar um amém? Jesus não te deu um inimigo que você precisa enfrentar. Sabe por quê? O diabo ele já foi derrotado. O diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele já está condenado. A Bíblia fala que nós precisamos resistir ao diabo. Não é para você entrar aí em briga com ele no ringue, porque você é mais do que vencedor. A sua posição é uma posição de vitória em Cristo. Por isso que o diabo ele começa a agir nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua mente, e começa a trazer mentiras que vão te fazer sair dessa posição de vitória. Não vai dar certo, você não vai ter, você não vai conseguir. Acontece com todo mundo, mas não acontece com você. Isso de ficar declarando e falando é mantra, é coisa de outra religião. E aí ele começa a jogar mentiras para que você saia da posição da vitória. Dúvidas, questionamentos. E quando eu li esse texto, foi exatamente num dia que eu estava assim, naquele momento de, sabe quando você acha que não vai aguentar? A pressão é tão grande, parece que não tem solução. Alguém já passou por isso, só para não me sentir abandonado e sozinho aqui? Parece que não tem solução. Eu vou falar, irmão, só 2 pessoas sabem realmente como eu estava. A minha esposa e o pastor Janduí. Quando você está diante daquela situação, você fala assim, não tem mais jeito. E aí eu li o texto e falei assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Eu falei, uau. De primeiro eu falei assim, então pode piorar então, porque eu estou aguentando. Porque eu não morri, né? Você acha que você vai morrer, irmão? Mas fala para a pessoa que está do seu lado assim, você não vai morrer. Você não vai morrer. Porque Deus está cuidando, Deus não permitiu, não tirou o cuidado dEle em nenhum momento da minha vida, e não tira o cuidado dEle em nenhum momento da sua vida. Sabe, tem situações que você acha que Deus não está vendo, que Deus se esqueceu, que você está sozinho. Não! Deus não permite que nós passemos por nada que nós não vamos aguentar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele já proveu o livramento. Aleluia. É uma manhã de livramento. Está pesado? Está difícil? Fica com medo de falar, não, irmão, pode falar, que nós estamos em casa, em família. Se está pesado, se está difícil, se você está achando que não tem solução, amém, você está no lugar certo. Você está no lugar do livramento. Você está no lugar da provisão.
Sabe, irmãos, nós iniciamos esse ano 2025 com a palavra profética do nosso pastor Janduí, que este ano seria um ano para que a gente caminhasse no fundamento da gratidão e da generosidade. Fundamentos. Nós temos que fundamentar a nossa vida em Cristo. Se você não for grato, você não consegue ser generoso. E aí você pode falar assim, mas eu não tenho motivos nem para ser grato pelo ano 2024, como é que eu vou ser grato por aquilo que eu nem vivi em 2025? Você tem motivo sim para ser grato em 2024. Você está aqui respirando. Você passou uma noite sobre um teto. Você tem o penhor da salvação, que é Cristo. Você tem motivo sim para agradecer. Dando graças ao Senhor e crendo que o melhor está por vir. Quando você é grato, reconhecendo aquilo que chegou nas suas mãos, você começa a conseguir ser generoso com quem está ao seu lado. Eu não estou dizendo apenas de questões financeiras, de você compartilhar recursos. Estou dizendo de você ser generoso, de compartilhar o amor de Deus. Você ser grato por aquilo que você é em Cristo. E assim querer também, de forma generosa, compartilhar esse amor. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a mesma vida eterna que eu e você temos. Amém? Faz sentido? Então, as situações, elas nos tiram da zona de conforto, elas nos tiram e nos faz ir para um lugar que, se a gente estiver cômodo ou acomodado no ninho, normalmente nós não iríamos. Falando especificamente do que aconteceu comigo no final do ano de 2024, toda essa tempestade que bateu à minha porta, e bateu, irmão, olha, você não tem noção, foi pancada, veio forte, ela me fez ir para um lugar. Fala comigo, que lugar é esse, pastor? Fala aí. De dependência. De dependência. E eu falo para vocês, pode ir contra algumas coisas, mas se não tivesse acontecido o que aconteceu, eu não teria ido para esse lugar de dependência. Por isso que toda tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Essa situação produziu em mim uma mudança de dependência, e que eu não quero sair desse lugar nunca mais. Porque muitas vezes, irmãos, a gente baseia a nossa vida em pessoas, em estruturas. Então você tem a sua confiança no Senhor, mas ao mesmo tempo a sua base de fundamento, você confia no Senhor, mas a sua base está no seu marido. Você confia no Senhor, mas a sua base está na sua esposa. Você confia no Senhor, mas a sua base está no seu pastor. Você confia no Senhor, a sua base está no seu filho. Vou piorar o negócio. Você confia no Senhor, sua base está no seu dinheiro. Você confia no Senhor, sua base está na sua profissão. Você confia no Senhor, a sua base está na sua empresa. Seu fundamento. E se tudo isso perder? E se tudo isso sair? Alguma coisa vai mudar na soberania de Deus? Se você não tiver mais marido, mais filho, mais emprego, mais empresa, mais dinheiro, como diz o pastor Janduí, Deus caiu do trono? Sim ou não? Você está fundamentado em pessoas, em situações, no seu dinheiro, na sua empresa, no seu emprego. Você está fundamentado no seu casamento. E eu não estou dizendo que você tem que perder todas essas coisas para se fundamentar em Cristo. Claro que não. Tudo isso é lícito. O que eu só estou dizendo é que o seu fundamento tem que estar em Cristo e não nessas coisas, porque tudo isso é momentâneo, não é eterno. Em Eclesiastes diz que tudo aquilo que não é eterno é pura vaidade. O seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu casamento, os seus negócios, o seu dinheiro, a sua empresa, o seu emprego, nada disso tem que fundamentar a sua vida em Cristo, porque o dia que a tempestade vier, não é o seu marido, não é o seu filho, não é o seu emprego, não é o seu dinheiro que vai te garantir. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
E aí quando aquela tempestade bateu, meu irmão, eu falei, eu estou me sentindo sozinho. E Deus falou claramente comigo, aquilo que você está esperando de instituições, da sua empresa, dos seus negócios, você tem que esperar de mim. Então hoje, irmãos, eu posso falar, a minha provisão não vem dos meus negócios. Eu não sei de onde vem a sua provisão. Quem aqui trabalha? Graças a Deus, tem que trabalhar, viu? Não acho que vai cair do céu não, que não vai. Mas a sua provisão não vem de lá. Lá é apenas um dos caminhos pelo qual o provedor envia a provisão. O meu provedor não vai faltar nunca. E se meu provedor não vai faltar nunca, a provisão também não vai faltar. A questão é como você olha para a provisão. Você olha para a provisão fundamentando a sua vida nela, ou você olha para o provedor, falando, ele é meu pastor e nada me falta. Significa o quê? Pode faltar marido, mulher, filho, emprego, dinheiro. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Esse lugar de dependência a qual Ele me levou, me faz valorizar a cada dia. E me fez cavar, me fez fundamentar a minha vida. Jeremias capítulo 17, abra lá comigo. Capítulo 7. Jeremias 17, capítulo 7. E esse fundamento, essa construção, é o que vai te fazer alcançar os voos que você precisa alcançar em 2025. Você pode dizer um amém? Para que você se torne realmente quem Deus quer que você se torne. Sabe, você já perguntou e já orou, Senhor, porque nós oramos, ainda mais no começo de ano, né? Os planos, os projetos, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, estou planejando fazer isso, estou planejando fazer aquilo. Sim ou não? Mas você já parou e pensou, quais são os planos de Deus a seu respeito? Senhor, aonde e como o Senhor quer me usar neste ano de 2025? O que eu devo fazer com os meus negócios? O que eu devo fazer com a minha família? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer, Senhor? Encontre em mim, Senhor, uma pessoa disponível para que o teu reino seja estabelecido aqui nessa terra. Sabe, a oração que Jesus ensinou do Pai Nosso, ela não tem que ser uma vã repetição, mas a gente tem que entender ela com compreensão. Seja feita a tua vontade, Senhor. Existe uma vontade. Sim ou não? Existe uma vontade. Seja feita, Pai, a tua vontade nos céus, na terra. E qual é essa vontade? Que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Você tem que buscar essa vontade, canalizando isso para a sua vida, canalizando isso para a sua família, canalizando isso para os seus negócios. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor. Fala comigo, confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Bendito o homem que confia no Senhor. Essa palavra bendito é abençoado. Vira para o abençoado aí que está do seu lado. Fala assim, o abençoado. Confia no Senhor. Abençoado os que confiam no Senhor. Minha confiança não pode estar no banco A, no banco B. Minha confiança não pode estar na economia. Se o dólar está subindo, se o dólar está descendo, no presidente A ou B. Sabia que Jesus não tem partido? Ele não gosta nem do que você gosta e nem odeia o que você odeia. Olha que legal. Sabia que esse cara que você não gosta, Jesus,
Ele ama? Gente, ele não está de um lado nem do outro, ele é rei, todo mundo serve ele. E você aí se degladiando, se matando, que bobeira. O partido nosso, vamos criar o partido tem partido de Cristo? Pode criar, a sigla. E a gente vai ficar se degladiando? Não, o partido nosso é Cristo. Amém, irmãos? A economia do céu é do reino. A economia que a gente serve é a dele. O nosso rei é ele. A sua confiança tem que estar nele. Por isso que, de novo, o diabo é especialista na mentira. As notícias, elas vêm, nossa, a economia está um caos, vai tudo dar errado, o apocalipse, o mundo vai estar de ponta cabeça em 2025, o dólar vai chegar a 20, né? As notícias vão lá, e aquilo te coloca numa posição de medo, e o medo te paralisa. Porque medo não é falta de fé. Na verdade, o medo é a fé que vai dar errado. Fé em Cristo. Você é mais do que vencedor, declare a palavra. Você está em Cristo, não existe escassez. Você é abençoado porque você confia no Senhor. Aí entra o medo. Não vai dar certo, vai dar errado, eu vou perder, eu não vou ganhar, eu não vou. Então, você está com fé que vai dar tudo errado. Então, tem que lançar fora o medo, irmãos. O amor de Deus lança fora todo medo. Quando sabemos quem somos em Cristo, a nossa confiança não está mais nessas situações. Não está mais em pessoas, instituições, em governos. Ela está exclusivamente em Deus. Falo de novo, nós não podemos esperar de ninguém aquilo que só Deus pode fazer. Nós não podemos esperar de ninguém aquilo que só Deus pode fazer. A nossa confiança não está em mais nada variável, não está em mais nada aquilo que não gera peso de eternidade. Nossa confiança, ela está totalmente em Cristo. Nós sabemos quem somos em Cristo. Você em Cristo é mais do que vencedor. Você é um santo em Cristo Jesus. Você é a sua justiça em Cristo Jesus. Você é sarado, você é completo, você tem a salvação, o sozo de Deus. Você é livre. Amém, irmãos? Esses fundamentos em 2025 vão te fazer viver uma vida de gratidão e generosidade. Porque não são essas circunstâncias que vão definir se você vai ser grato ou não, se você vai ser generoso ou não. O que vai definir é quem você é, e você é abençoado, você é um homem santo. Quando sabemos, e além de saber, acreditamos, porque não basta saber, né? Você tem que saber e crer, sim ou não? Você tem que crer que você é tudo o que a palavra diz que você é. Que você tem tudo que a palavra diz que você tem, e que você pode tudo que a palavra diz que você pode. Quando você sabe, mas você também crê, você vai voar em 2025. Amém? Quem vai voar em 2025? Quem tem planos para 2025? Irmãos, eu estou dizendo para vocês nessa manhã, que os seus planos em 2025 vão ser alcançados, porque você vai fundamentar a sua vida em Cristo. Os seus planos em 2025, você vai voar em 2025, você vai alcançar os lugares mais altos em 2025, tudo aquilo que Deus te planejou para ser em 2025, você vai ser. Só que para isso, você tem que voar. Só que para voar, você tem que estar fundamentado. Não é aquela vida espiritual, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa vida não dá com Deus. De ficar lá no seu ninho. Não, você vai ter que sair do ninho, você vai ter que voar, e para voar você vai ter que se fundamentar, fundamentado na palavra. Amém? Abra comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim
andai nele, nele radicados, nele edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Sabe, esse texto ele diz o seguinte, que quando você e eu recebemos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, amém? Nossa salvação, ela não é por mérito, a nossa salvação não é por aquilo que você fez, não. É porque você creu que Jesus Cristo é Filho de Deus, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Isso é uma graça que pela fé eu e você recebemos. Você pode dar uma glória a Deus aí pela salvação? Só que ele está dizendo, ora, assim como você recebe Jesus Cristo, depois existem algumas coisas que você deve fazer. Não é só simplesmente eu aceitei Jesus e está tudo certo, vou voar. Você pode voar, não sei para onde você vai. Mas se você não fizer aquilo que a palavra está dizendo que você tem que fazer, a hora que a tempestade chegar, a hora que o vento bater, vai dar ruim. A Bíblia está dizendo o seguinte, você aceita Jesus, depois você anda nele. Depois que você anda nele, você tem que ficar radicado nele, enraizado nele, fundamentado nele. Aí você se edifica nele. E depois você tem que confirmar a sua fé nele. Como é que você confirma a fé? Passando por situações, sim ou não? Você confirmar a sua fé. Confirmados na fé. Tal como você é instruído. Você tem que ser ensinado na palavra. Não é só eu venho na igreja no culto de Ano Novo, depois eu volto no culto da Páscoa, depois eu volto na formatura do Rema, e depois eu volto na cantata de Natal, que falaram que foi bem legal. Isso não é estar confirmado na fé, instruído na palavra. E crescendo com ações de graça, tendo gratidão, tendo essa vida de comunidade. Você viu que é um contexto? A vida espiritual, ela é uma caminhada? Sim ou não? Quando Paulo está falando essa afirmação, ele deixa claro que existe um processo, fala comigo, processo, na nossa caminhada espiritual. Existe um processo na minha caminhada, na sua caminhada. Depois que eu e você recebemos a salvação, nós somos salvos, amém? Irmãos, recebemos. Cristo é o penhor da nossa salvação, Ele vai vir te buscar. Mas você está andando nele? Você está enraizado nele? Você está edificado nele? Você está confirmando a sua fé nele? Você está sendo ensinado nele? Você está sendo grato? Pastor, mais ou menos. Estou aqui, dos 7 que você falou, eu estou 1,5. Não vai passar de ano. Fundamentar a nossa vida em Cristo. Eu não sei se você já lidou com alguma pessoa que você fala e ela faz tudo ao contrário do que você fala. Quem já passou por isso? Você fica com raiva também? Eu vou confessar aqui, dá raiva. Você fala para a pessoa, faz assim, assim, assado. E é crente, viu, irmãos? Crente. Não estou falando do endemoniado da rua, não. Estou falando do cara dentro da igreja. Você fala para a pessoa, tem que fazer assim, 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 assado. Aí o infeliz vai lá e começa a fazer tudo ao contrário. Aí depois vem, você não sabe o que aconteceu. O vento derrubou minha casa. Não foi o vento que derrubou a sua casa. Foram as suas atitudes que derrubaram a sua casa. O vento já estava batendo já. Ele já estava avisando que estava batendo. Faz sentido? Eu vou dar um exemplo claro. Normalmente acontece nos âmbitos familiares, né? Aí todo mundo sabe que não é para casar, sabe? Todo mundo sabe, está escrito nas estrelas. Vai dar errado. Mas aí vem a mãe, né? A mãe e o pai não casa. Quero casar. Estou apaixonado. Vou casar. Deu errado. Ai, que milagre sobrenatural que deu errado. Todo mundo sabia que ia dar errado. Adianta chorar as pitangas depois? Não adianta, irmãos. Não adianta. Aí você tem que orar por misericórdia. E muita misericórdia. O problema não é o divórcio, o problema foi o casamento. Casou errado. Aí tem que clamar por misericórdia. Você vai ter que orar, jejuar, clamar, viver uma vida de santidade,
para que haja transformação sua e do cônjuge, para que pela misericórdia de Deus haja transformação de todo esse contexto. Fazendo o quê? Andando nele, estando enraizado nele, edificado nele, confirmando a sua fé nele, sendo ensinado nele e sendo grato. Só que uma coisa é fazer isso sozinho, outra coisa é fazer isso com alguém, cada um puxando a corda para um lado. É mais difícil, sim ou não? Então, quando nós estamos falando de sermos instruídos na palavra, e graças a Deus, porque nós somos uma igreja que instrui na palavra, sim ou não? Nós somos, uma das coisas que mais me impactou quando eu cheguei nesse ministério glória a Deus, nós somos discipulados pela palavra. Glória a Deus pelos pastores que discipulam, pelos homens e mulheres de Deus que se dão e se entregam em prol do outro. Mas, meus irmãos, nada como a palavra, nada como você ser discipulado pela própria palavra. Só que para isso precisa de homens e mulheres de Deus que te ensinem e te instruam nessa palavra. Por isso que nós temos o Rema, que é uma escola onde você vai ser discipulado pela palavra, onde aquilo que você vai vivenciar e aprender em 2 anos vai mudar a sua vida pelo resto da sua jornada. Quem aqui já fez o Rema? Dá uma glória a Deus aí. Quem vai fazer o Rema? Dá uma glória a Deus aí. Amém, glória a Deus. Ano 2025 vai ser um ano de voar, irmão. Amém? Se você não fez o Rema, melhor parte, começa fazendo. Começa fazendo, seja instruído na palavra. Você quer andar nele? Você vai estar aqui 3 vezes por semana. Pode dar uma glória a Deus aí? Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim a palavra: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Fala comigo, não caiu. Porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O subtítulo desse texto na sua Bíblia deve estar assim: os 2 fundamentos. O que significa? Jesus aqui, ele está na última parte daquilo que é conhecido como o Sermão do Monte. Então, depois de Jesus ele ter ensinado diversos ensinos, de já ter falado, e um detalhe, irmãos, aqui ele está falando para pessoas que criam em Jesus, amém? Então ele está ensinando aquelas pessoas que criam nele, ele estava ensinando pessoas que queriam andar com ele estava ensinando pessoas que serviam a ele. Então, depois de ele já ter ensinado, ele finaliza aquilo que é conhecido como o Sermão do Monte com este ensino, dizendo que existem 2 fundamentos: aquele que ouviu tudo aquilo que ele falou e praticou, e aquele que ouviu tudo aquilo que ele falou e não praticou. Então, irmãos, é uma realidade que existe dos filhos e filhas de Deus: ouvir e praticar, e a outra realidade que é ouvir e não praticar, sim ou não? E aí ele fala: aquele que ouve as minhas palavras e as praticas é como um homem prudente, um homem inteligente, um homem sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha. Por quê? Fala comigo, por quê? Eu comecei o texto aqui, você pode ter repreendido, né? O texto não é uma pregação, quando eu falei que não é se vai vir a tempestade, mas quando vai vir a tempestade. Você pode ter falado, está repreendido em nome de Jesus, não vai cair tempestade. Irmãos, o texto é claro, vai vir. O que ele vai te garantir é sustento diante da tempestade, amém? Então ele fala: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem sábio, prudente, porque quando veio a chuva, quando bateu os ventos, quando os rios subiram,
a casa não caiu. Você pode dar uma glória a Deus? Eu declaro que a sua casa não vai cair nesse ano 2025. A sua família vai ser sustentada na rocha que é Cristo. Os seus negócios vão avançar. Os seus negócios vão prosperar. Não importa se a economia está dizendo ao contrário. Você vai avançar, você vai ganhar mais em 2025, em nome de Jesus. Porque você vai fundamentar a sua vida em Cristo. Em nome de Jesus. Você vai ter aumento em 2025. Você vai receber promoção em 2025. Os seus negócios vão avançar em 2025. Em nome de Jesus. A sua economia não é essa economia natural, a sua economia é do céu. E meus irmãos, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas você tem que ser prudente. Você tem que fundamentar. E como é que você fundamenta a sua vida? Praticando aquilo que você ouve. Andando nele, estando fundamentado, enraizado nele, sendo instruído na palavra. Irmãos, é uma vida de oração, de adoração, de jejum, de oração em outras línguas, uma vida de santidade, é uma vida na igreja. Temos que viver essa vida com Deus para estar fundamentados na rocha que é Cristo. E aí ele compara, e aquele que ouve tudo isso, mas não pratica? Agora, olha que coisa interessante, se a pessoa ouve é porque ela está aqui ou é porque ela não está? Porque ela está aqui. Então, vamos ficar atento. Você pode estar ouvindo, mas não praticando. É como um maluco, é como um insensato, é como um louco, que ouve tudo isso que nós estamos falando. É o exemplo da pessoa que eu dei. Ó, faz assim, 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 assado. A pessoa vai lá e faz tudo ao contrário. É maluco. Por quê? Quando bateu o vento, quando veio a chuva, quando subiram os rios, a casa desmoronou. E olha o final do texto diz assim: foi grande a sua ruína. Irmãos, a gente precisa viver na prática tudo aquilo que Jesus ensinou. Sabe, não dá mais tempo de a gente ser crente teórico. Não dá mais tempo de a gente viver só a teoria da espiritualidade, viver na teoria de tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. Não. Jesus está dizendo que para que a gente construa a nossa casa fundamentada em Cristo, a gente tem que praticar os seus ensinamentos. Nós temos que viver essa vida nele. Jesus está dizendo que esse relacionamento de valorizar realmente a presença, de estar realmente a cada dia contrito com o Espírito, ela é diária. Sabe, todos vão construir a sua casa. Não muda. A forma é que vai mudar. O local é que vai mudar. Todos nós vamos construir a nossa casa. A minha vida espiritual, a sua vida espiritual, ela está sendo construída. Não tem como a gente fugir dela, dessa construção. A questão é aonde e como você está construindo essa casa. Aonde e como você está tendo os seus passos espirituais. Aonde e como você está fundamentando. Diante das dificuldades e das tempestades, que todos nós estamos sujeitos, irmãos. Chuva, transbordar de rios, ventania. Só que olha aqui, o que eu quero mostrar para vocês, não é para que vocês tenham medo disso, muito pelo contrário. É para que vocês não tenham medo disso. Não temos medo de notícias, não temos medo de tempestades, não temos medo, não, porque a sua garantia é Cristo. A minha e a sua garantia é o Senhor. Então não há nada do que possa acontecer que venha te tirar, ou que venha fazer com que a sua casa corra o risco de cair. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo aqui está dizendo que ele lança um fundamento, e não adianta outra pessoa querer lançar outro sobre ele, porque o único fundamento que é sustentável é Cristo. Sabe, a gente não está aqui para inventar roda, não.
A vida com Cristo ela é simples. Você ama Ele, Ele te ama, viva uma vida em santidade, sirva Ele, adora Ele. Faça o ABCD que vai dar tudo certo, irmãos. Viva uma vida de gratidão e generosidade em comunidade. O Senhor é o seu pastor, nada vai lhe faltar. Amém? É nisso que nós cremos. E nós cremos, falamos e vivemos. Eu quero ler essa mesma história no livro de Lucas. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 46. Porque ela muda algumas palavras que vai nos fazer ter uma reflexão um pouco diferente também. Lucas capítulo 6, versículo 46. Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se os rios contra aquela casa e não pôde abalar, por ela ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. A história é a mesma, mas ela traz um contexto de ação de quem está construindo a casa. Cavou profunda vala. Sabe, como que você está no seu relacionamento com Deus? Como que está a sua vida com Deus? Você está cavando? Está indo mais profundo? Como é que está o seu caminhar com Deus? Sua dedicação na oração, sua dedicação na leitura da palavra? Sabe, a minha avó já dizia, saco vazio não para em pé. A sua também devia falar isso. Como é que está o seu dia a dia com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você está cavando? Você está indo mais fundo? Você está indo mais profundo? Né, o pessoal mais, não vou falar mais velho, vou falar os mais experientes. A minha mãe assim, se os meus filhos, eles estão mais magrinhos, ela já acha que, dá mais comida, põe mais feijão, bacon, põe mais gordura, põe mais... Minha mãe é daquelas que cozinha com banha. Minha mãe, ela gosta de cozinhar, mas a comida dela, ela não é muito fitness, vamos dizer assim. Então, minha mãe, se a pessoa está mais rechonchundinha, mais gordinho, vamos falar a real, vai. Se ela está mais gordinho, é sinal de saúde. Os mais antigos são assim. Se está magrinho, está doente, leva no médico. Leva no médico, dá um biotônico Fontoura para ele aí, dá um Nutren. É assim ou não? Não é assim? Se está muito magrinho. E se não está com fome então? Se a criança não começa a não comer, está com fome, está com bicho, está com bicha, está com verme, alguma coisa. Por quê? Porque sinal de fome é sinal de saúde. Estão entendendo? Sinal de fome é sinal de saúde. Quando você vai atrás, eu tenho filho adolescente, tem que levar só em churrascaria de rodízio, aquelas de R$29,90, aquelas que você larga lá e pega só depois de 3 horas. Os caras não param de comer, porque é saúde, está em crescimento. Agora você vai nos restaurantes aí que você paga 100 vezes mais e vem um negócio assim, você tem que jantar antes de ir no restaurante. Você janta e depois você vai lá. Meu irmão, como é que está a sua saúde espiritual? Você está com fome? Senão você está doente. Se você já chega na igreja, sabe quando você vai na churrascaria já almoçado, você não quer nem, o cara passa com o espetão na sua cara assim, ó. Aí você chega na igreja já assim, né? Mas essa música, nossa, mas esse pastor, quem me viu aqui falou assim, mas esse pastor, cadê o pastor Janduí? Ele está chegando, gente. Pastor, dá uma glória a Deus aí que o pastor está chegando. O pastor está chegando. Mas como é que está a sua fome? Como é que está a sua saúde espiritual? Você está com fome e sede de Deus? Querendo mais dele, cavando profundo.
Você está buscando a Ele? Está buscando com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos? Está colocando os seus negócios, está cavando e jogando os seus negócios diante desse fundamento que é Cristo? Porque o vento vai bater, a chuva vai cair, o rio vai vir, mas você não precisa ter medo. Nós não precisamos ter medo, porque a nossa vida está em Cristo. E a nossa casa não vai cair, não vai desmoronar, a sua casa não vai cair, não vai desmoronar, mas você precisa ter fome e sede de Deus, você precisa cavar mais fundo. E que nesta manhã nós venhamos começar a cavar mais fundo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.